Uma menina de 6 anos é levada ao serviço de atenção primária por sua mãe, que relata comportamento retraído, pesadelos frequentes e recusa em ir à escola há 3 meses. A criança também apresentou episódios de enurese secundária, além de dor abdominal recorrente sem causa aparente. É uma menina que mudou o comportamento dela, né? Então, ela está mais retraída, ela já não quer ir mais para a escola, ela tem uma regressão apresentando assim, enurese secundária, né? Uma dor abdominal, um sintoma assim meio inespecífico. Durante a consulta, ao ser questionada sobre interações familiares, a criança evita falar e apresenta sinais de medo ao mencionar um tio materno que frequenta a casa regularmente. A gente já acende a nossa luzinha amarela aqui. O exame físico revela boa higiene e nutrição adequada, sem sinais evidentes de lesões genitais. No entanto, a criança apresenta dificuldade de estabelecer contato visual e responde de forma monossilábica às perguntas do profissional de saúde. Então, ela está aparentemente bem cuidada, né? Mas ela está retraída. Ela não interage de forma adequada e tá ali meio, teve um medo quando ele tocou no nome de um tio. Então, vamos lá. Pergunta 1. Quais sinais clínicos e comportamentais podem indicar violência sexual infantil e quais são os fatores de risco associados? Então, eu vou respondendo cada uma com vocês. Alguém quer colocar aqui alguma opinião? Ou vou direto? Beth, prefere? Não, vamos esperar um pouquinho eles se Ah, alguém botou manifestarem, aqui, né? ó. Isso, vamos lá. Jaqueline botou aqui, ó. Os sinais clínicos e comportamentais que podem indicar violência sexual são alteração de humor repentina, mudança de comportamento, episódios da enurese em criança já desfraldada, choro frequente e inquietude em alguns momentos. Beleza, Jaqueline, mais alguém quer falar? Para a gente poder comentar? Então, nesse caso específico, é exatamente esses sintomas que a criança teve, né? Mas qualquer mudança de comportamento. Então, a gente está falando de uma criança que ficou retraída, mas pode falar de uma criança que ficou agressiva, uma criança que ficou mais chorosa, ou que ela ficou apática, né? Então, quando a gente passa por um trauma, nosso cérebro atinge aquele centro de luta, fuga ou paralisação. Então, tem crianças que ficam apáticas, né? Crianças que ficam na luta, no chorar, no gritar, e aquelas crianças que se escondem. Então, a gente tem todos esses caminhos após um trauma, né? E a violência sexual é um dos traumas. Transtorno de sono, pesadelo, insônia. Por quê? Porque o corpo fica em alerta. Meu corpo está com aquele cortisol altíssimo do estresse, então ele está em alerta. Eu não posso dormir, eu não consigo dormir, né? Sintomas psicossomáticos. Então, às vezes, vem com uma queixa, muita dor de cabeça, muita dor de barriga, tô passando mal e não sabe dizer bem como é que é. Alguma alteração como se fosse medo, medo em excesso, medo de algum lugar, medo de pessoa, não querer sair de perto do cuidador principal, ou se o cuidador principal for quem abusa, né? Às vezes vai buscar uma fuga, um isolamento. Mas tem um sintoma também que não está aqui nessa criança para a gente ficar ligado. Um comportamento sexualizado, inadequado para a idade. Então, ela já falar sobre as coisas de sexualidade, então, a gente tem que sempre pensar nesse lado. Ó, tá, Jaqueline já está já respondendo o outro. Quais são os fatores de risco associados? Quais são os fatores de riscos associados à violência sexual? Qualquer núcleo familiar onde a gente tenha violência doméstica, né? Então, já uma casa que a violência está rondando ali. Alguma casa onde tenha negligência, principalmente, tá, gente? Negligência. Ah, pode descer sozinha para o play, esse play é enorme, pode descer sozinha. Entendeu? A mãe, não quer cuidar, ou não tem quem cuide, né? A mãe tem que trabalhar e deixa a criança sozinha. Então, às vezes, nem é uma negligência que a pessoa quer, mas na nossa sociedade, onde algum cuidador principal tenha transtornos, mentais.
Então, uma mãe com uma depressão, né? Um pai com dependente químico. Então, quando a gente tem alguma alteração já nesses cuidadores. A vulnerabilidade econômica e social também traz isso. Por que, Cissa? Porque geralmente tem menos rede de apoio ao redor, menos gente olhando. Então, às vezes a mãe é negligente, tem uma babá que cuida, mas às vezes você não tem a mãe, não tem ninguém. E aí tem que deixar o filho na casa de alguém, e aí aquela criança ela fica mais vulnerável. Então, eu já peguei até uma criança que ela foi abusada pelo avô, e a mãe tinha que trabalhar e deixava com o avô. E aí a gente descobriu por causa de uma alteração física na criança. E aí a mãe veio contar quando ela era pequena, ela também era abusada, mas era a única pessoa com quem ela podia contar. Aí deu um embrólio tudo, né? Mas só para a gente saber. Jaqueline respondeu: é, desemprego em algum membro da família é a vulnerabilidade social, né? Econômica. Famílias reconstituídas, não achei isso escrito, não temos isso escrito, mas não sei se é por ser reconstituída. Acho que uma família que de repente não tem tanto vínculo pode ser. Abuso de álcool e drogas, exatamente, dificuldades econômicas e presença de outras formas de violência. Perfeito, perfeito. Acho que Jaqueline que está aí, mas ninguém mais respondeu. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, é só ir no Doutora, boa noite. chat. Boa Boa noite, noite. doutora. Gustavo É, falando. isso. Doutora, dentro desses comportamentos também é interessante a gente analisar que essa criança também ela apresenta dificuldade de estabelecer o contato visual, né? A partir desse momento a gente pode estar suspeitando de algo que possa estar acontecendo, claro, estabelecendo aí todo esse caso clínico, tendo uma ideia do que está acontecendo. Doutora, também é uma coisa que poderia também aumentar o fator de risco, são familiares morando juntos no mesmo terreno, eu acredito. Uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro foram que as famílias moram no mesmo terreno. O pai, a avó, o tio, né? Por até mesmo ser uma dificuldade que acredito seja geográfica aqui no Rio de Janeiro, por questões de espaço. Realmente, eu acredito que isso também poderia aumentar os fatores de riscos. Essa aglomeração assim, da família em um mesmo terreno, eu acredito que isso também poderia ser um fator de risco. Então, Gustavo, o não olhar, ele é, né, o não olhar no olho, ele é um sintoma de várias coisas, inclusive violência sexual e outros tipos de violência, ou bullying que ela sofre, qualquer tristeza, na verdade, onde o vínculo ele é perdido, a confiança no outro ser humano é perdido. Morar com muita gente, se a gente pensar que o adulto cuidador principal não é negligente, tá tudo bem. Queria a gente ainda morar no tempo das tribos, onde um cuidava dos outros, né, com aquela confiança. Mas que a gente fala que a gente precisa de uma tribo para cuidar de uma criança, não uma mãe sozinha, isolada. É mais mesmo o vínculo daquela criança com aquele cuidador principal em termos de importância e né, naquelas pessoas que estão ali. Se a pessoa que mora junto é muita gente, mas só gente amorosa e gente íntima e cuidadosa, tá tudo bem. Agora, se a pessoa que está ali é uma pessoa onde aquela criança não tem vínculo, aí realmente ela está entregue a uma pessoa que pode ter vínculo de sangue e não necessariamente vínculo com aquela criança. Mas sua observação é boa, porque geralmente é muita gente mesmo e não faz o vínculo adequado. Vamos para a pergunta 2. Vamos mostrar nosso Quais? gabarito, Cícero? Acho bom para Ah, já quer comparar, dizer. Tá, né? eu ia Aham. botar no final, mas podemos já botar na um, então. Vamos lá. Que aí você pode dar uma ressaltada naquilo que você achou mais importante do que eles já discutiram, né? Uhum. Então, aqui a gente tem as mudanças de comportamento, né? Como a gente falou, não só o isolamento, mas às vezes você pega uma criança que fica mais agressiva ou apática, pensando nos caminhos que o trauma gera no nosso cérebro, né? De luta, fuga ou paralisação. Transtorno do sono, como a insônia, pesadelos, enurese secundária, porque o seu corpo está em alerta. Sintomas psicossomáticos, que são esses que a gente não tem como quantificar tanto uma cefaleia, uma dor abdominal, um distúrbio gastrointestinal, às vezes de constipação, que se prende muito. Medo excessivo ou evitação de certas pessoas ou locais, é uma coisa bem específica.
Às vezes uma criança que ia para a igreja e que foi abusada na igreja, né? Que a gente pega no interior, principalmente, independente da religião, as crianças que são entregues a uma outra figura de importância e acabam que acontece isso. Agora que saiu o caso das crianças que foram abusadas por um técnico do Corinthians, né? Então, as famílias entregam aqueles filhos para serem treinados por um treinador, achando que aquilo ali vai resolver a vida delas. Então, eles entregam e não podem frequentar. E aí a pessoa ali está fazendo a maldade e falando, ó, vamos fechar a boca, porque assim eu consigo colocar vocês nos lugares. Quando a criança começa a ter medo, não quero mais realizar esse meu sonho do jogador de futebol, não quero mais ir para a igreja, aí a gente começa a desconfiar. Conhecimento, comportamento sexual inapropriado para a idade. Que eu falei, muitos não sabem nem o que que é. E quando começa a conversar sobre sexualidade, sem a gente ter a idade necessária, você fala, opa, ou está sendo exposto antes da hora a uma pornografia, ou ela viu, vivenciou, visualizou sobre isso, né? Eles trazem isso para a gente. E regresso em marcos do desenvolvimento, como o retorno à sucção de dedo, a fala infantilizada, que esse regresso, ele busca a segurança numa fase da vida onde ele se sentia mais seguro. Então, a regressão é sempre um sinal para a gente que algo está acontecendo, não necessariamente a violência, mas que pode acontecer. Fatores de risco associados, aí foram o que a gente falou, né? Então, de baixo para cima, que eu gosto de mudar a ordem, ó, situação de vulnerabilidade socioeconômica, presença de transtornos mentais dos cuidadores, então a gente falou de uma mãe com depressão, ou de um pai com depressão, ou de uso de drogas, baixa supervisão parental ou negligência, proximidade e convivência da criança com possíveis agressores, quando o agressor é de dentro de casa. A maioria dos abusos sexuais são feitos por pessoas conhecidas e da própria família, né? Histórico de violência doméstica na família. Então, tem vários tipos de violência no mesmo ambiente. Acho que vocês estão sabendo, acho que vocês falaram bem. Muito bom, Vamos, vamos lá para a segunda, então. vamos. Então, vamos para a segunda pergunta. Quais são os principais passos no atendimento inicial de uma criança com suspeita de abuso sexual? Justifique sua conduta. Alguém quer falar alguma coisa? Então, a gente é médico, eu sempre falo que os médicos e os professores, né, o pessoal da escola e do hospital, independente da sua especialidade, tá? Você é ortopedista, se você atendeu primeiro a criança e você já desconfiou que aquilo pode ser um quadro, um caso de violência, você é aquela pessoa que está ali, com aquele problema, e você que tem que proteger aquela criança. Nós somos os protetores da infância, os médicos e o pessoal da escola, os educadores. Então, iPhone, que eu não sei o nome, notificar e acionar conselho tutelar. Camila, escuta e acolhimento. Jaqueline, os principais passos uma criança com suspeita seria o acolhimento, atendimento humanizado, fazer anamnese, registrar no prontuário médico, realizar a notificação imediata. iPhone, dependendo do caso, internar para proteger. Sou a Sami. Tá bom, Sami, obrigada. Maravilhoso, vocês estão indo muito bem. Acho que é isso. Deixa eu ver. Complementando, checar o caderno vacinal. Sim. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou proteger essa criança, independente da ordem, né? Mas vamos pensar numa ordem. Primeira coisa, eu desconfio, eu tenho que ser humanizado. Eu sempre falo, o atendimento humanizado tem que ser para todo mundo sempre. O acolhimento e a escuta, sem a gente fazer juízo de valores, sem a gente, né, o que acontece muito, culpabilizar a vítima. Então, a gente está pensando numa criança pequena, de 6 anos. Não vamos pensar numa adolescente que sofreu abuso sexual? Ah, mas você estava com que roupa? Ah, mas você estava na casa de fulano? Gente, sem culpabilização. A pessoa já não consegue nem falar sobre aquilo que sofreu. E ainda vai sofrer uma culpa. Então, bom acolhimento, sem culpabilizar a pessoa, entendendo os sentimentos, eu falar, agora você está segura, eu vou cuidar de você. Não entregar de volta para aquele mesmo ambiente. Isso é muito interessante, porque a gente tem o poder da internação.
E isso é muito difícil, muitos médicos têm medo. Muitos serviços não deixam, e isso é antiético, na verdade, está no nosso código de médico, a gente proteger aquela criança, né? E o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança ela tem que ser protegida por toda uma sociedade. Vou falar sobre caderneta de vacinação e profilaxia também, mas calma aí. Então, a gente tem, que alguém escreveu ali, fazer um ótimo exame físico e detalhar tudo. Por quê? Porque lá na frente o juiz vai usar o que a gente escreveu. O prontuário com a letra legível é a nossa melhor arma. E dali a gente vai notificar para o Conselho Tutelar, tá? E vai notificar para o Viva, né? Que é agora o Centro de Violências e tudo. Então a gente vai fazer a notificação. E o Conselho Tutelar vai dar prosseguimento com a parte judicial. Se a gente está num grande hospital onde a gente tem assistente social, a gente chama um assistente social, a equipe multidisciplinar chama um psicólogo para ajudar também. Às vezes você está num posto de saúde, num atendimento primário, né, no seu consultório, ambulatório, você vai dar um jeito de internar aquela criança. É, tem que chamar assistente social. Se tiver ali não onde você está, chama assim, senão não. Se for um abuso sexual com penetração, com, né, ejaculação, se a gente conseguir perceber isso tudo, a gente pode mandar também para, gente, como é que é o nome? Onde a gente faz os exames. Eles levam para fazer o exame no. Ai, meu Deus do céu, negócio da polícia. IML? Mas é um IML, isso. Corpo de delito. Boa. Mas isso aí depois que a gente já está ali no processo. Perfeito. E a gente pode até pelo IML colher as secreções, se for uma coisa, né, desse tamanho, desse porte, a gente colhe até a secreção para mandar para estudo de DNA. Isso eu vi raras vezes em hospitais terciários públicos, onde recebiam esse tipo de pacientes, já sabidamente, né, e um encaminhado de um outro. Mas o exame físico detalhado, a escuta ativa, sem culpabilização, a notificação compulsória, chamar a equipe multi quando puder, coleta de evidências quando puder e proteger essa criança internada. É o que a gente pode fazer. Depois, gente, é meio. é, acho que vocês estão certos. Na resposta, acho que a gente acabou. Acho que a gente pode até dar uma olhada No gabarito? no gabarito. Eu já ia contar umas fofocas, mas aí eu não posso. Eu vou me perdendo, gente. Mas quando a gente faz isso tudo, eu já peguei alguns casos, né, na pediatria. Chega uma hora que aí a família tem que dar continuidade, né, nisso, na parte jurídica, na parte de policial. E muitas têm medo, porque muitos dos abusadores são os provedores financeiros, né, daquela família. E aí, no início, né, quando a gente é muito novo, a gente se revolta, eu me revolta até hoje, mas a gente entende que cada um vai ter um seu momento, mas a gente, pelo papel social, a gente faz tudo o que a gente puder para essa criança. Dois. Então, vamos lá, agora nosso gabarito. O que que a gente viu aqui que vocês falaram? Escuta qualificada e abordagem não revitimizante. Nota 10, que foi aquele negócio culpar a vítima, né? Então, a criança deve ser ouvida num ambiente seguro, sem pressões ou perguntas sugestivas. É essencial validar seus sentimentos e evitar culpabilização. Muitas crianças pequenas sabem o que que ajuda? Às vezes a gente pedir para desenhar, para contar a história, e eles desenham bonitinho, sabe? Tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu. Exame físico detalhado. Deve ser realizado por um profissional capacitado, com ênfase na presença de lesões genitais e anais, além de sinais físicos indiretos, como hematomas e lacerações. Então, exame clínico é a nossa arma, prontuário é a nossa arma, com letra legível, porque lá na frente, daqui a algumas semanas, é isso que o juiz vai chamar para a gente relatar o caso. E ele vai se basear naquilo. Se não tem nada, é difícil até ele dar continuidade. Resguardar a criança. Avaliar a internação hospitalar, caso o ambiente de agressão seja a casa, até os órgãos competentes avaliarem o caso. Notificação compulsória. Todos os casos suspeitos de violência contra as crianças devem ser obrigatoriamente notificados, tanto o Conselho Tutelar quanto o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. Encaminhar uma pergunta. Pode ou tem alguns casos que possa fazer perguntas à criança sem um acompanhante ou não.
Olha, a criança menor de idade, o adolescente pode ficar sem o responsável. A criança menor de idade, se você der um jeito ali, você também consegue, né? Mas pode ser que, se for o agressor a levar a vítima, pode ser que seja mais difícil. Mas aí você vai deixar ela ali, vai chamar. Já vi gente, aí já chama a polícia, aí vem, dá mais confusão. Não creio que a criança responda, responde. Não é sempre. Se o agressor estiver do lado, pode ser que não, mas responde. Não, a gente está falando de violência sexual, mas falando de violência, aquele caso do Henry, do menino Henry, que ele foi espancado pelo padrasto, morreu e fizeram a lei do Henry Borel de proteção contra a criança. Ele passou por vários atendimentos médicos, por várias questões nas escolas, e ninguém conseguiu pegar esse menino para guardar para si, entendeu? Só já no final, no último atendimento, mas que ele não sobreviveu. Então, quantas pessoas poderiam ter salvo essa criança no caminho dele de tantas agressões que ele tinha sofrido? Beth, se eu estiver fugindo, você sabe como é que eu sou, né? Pode deixar. É, encaminhar para a equipe multi, dependendo de onde você está, super você pede ajuda, é muito legal. Coleta de evidências. Em casos de violência recente, menos de 72 horas, pode ser necessária a coleta de material biológico para investigação forense. Às vezes até a roupa íntima, coletar secreção vaginal, e é isso. Foi. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso Que triste, Jaqueline, triste para Dedéu. Mas é a terceira nossa pergunta. luta. Uhum. Terceira pergunta. Quais exames complementares são indicados na investigação do abuso sexual infantil e qual a sua relevância? Querem responder? Adoro, alguém já foi. Como é que eu tenho que descer aqui meu chat? Ó, Neilton botou exame ginecológico e colposcopia para avaliar lesões genitais. Perfeito. Colposcopia não é sempre que a gente tem ali, né? Mas o exame ginecológico é sempre. Testes laboratoriais, pesquisas de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, hepatite, clamídia e gonorreia, nota 10. Exames de imagem, quando necessário, ultrassonografia pélvica para avaliar possíveis lesões internas. E a análise forense com a coleta de vestígios biológicos, se houver suspeita de abuso recente, esses exames são fundamentais para confirmar ou descartar sinais físicos de abuso, além de auxiliar a proteção da criança e responsabilizar a ação do agressor. Perfeito, eu acho que o Newton falou bastante, e é isso mesmo. E além disso, eu acho que eu só colocaria o beta-HCG também, para a gente fazer, né, dependendo se for um adolescente que já menstrua, para a gente conseguir ver, mas a gente vai fazer também a ultrassonografia. Eu recebi uma menina grande uma vez, adolescente grande, acho que ela tinha 14, 15, e ela tinha sido estuprada e super maltratada. E aí nela foi isso que a gente fez até a análise forense, porque aí foi com um policial, era uma história de um grupo era um grupo de briga de morro, de facções, não era facções, era alguma coisa lá do tráfico de drogas. Rasparam o cabelo dela, fizeram várias coisinhas com ela, e aí ela, como ela já era maior, e foi uma agressão mais profunda, a gente fez todos esses exames aí. A maioria das violências sexuais, a maioria não, muitas das violências sexuais, principalmente com crianças menores, não necessariamente têm a penetração, mas é a violência também, né? Profilaxia não se faz em criança, para IST faz, a gente faz os exames e também faz profilaxia sim, tá? Mas até 12 anos não incluiria beta-HCG nem profilaxia, doutor, ou sim. Se a menina menstruou com 10, pode fazer, né? Se a menina profilaxia, a gente pode fazer sim. Se ela tem para HIV, a gente faz, para sífilis, a gente faz para todas elas. Então, a gente faz das. Quer ver o gabarito, Beth? Que eu já vou respondendo eles com o Sim, gabarito, vamos lá. por Uhum. favor. Contigo.
Então, sorologias para ISTs, importante para rastrear a infecção sexualmente transmissível, especialmente em casos de violência recente. Testes de gravidez, necessário para avaliar a necessidade de profilaxia da gestação. Exames de imagem, ultrassonografia pélvica e abdominal, que pode avaliar lesões, né, em caso de agressão física e trauma genital. Colposcopia, indicado para avaliar microlesões que não são visíveis no exame físico convencional, mesmo que a colposcopia não seja imediata, tá, gente? Porque não tem assim em todos os lugares de forma fácil. Exames forenses, então coleta de suaves, vaginais, anais, orais, para identificar DNA do agressor, se o abuso ocorreu nas últimas 72 horas. Preservação das roupas íntimas, aquilo que eu falei. E a gente faz profilaxia, dependendo do abuso, da história do abuso, sim, tá, gente? A gente faz a profilaxia. Se for um abuso desses, assim, agudos, que eu falo, aconteceu agora na rua, blá, 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 a gente faz toda a profilaxia. Se for alguma coisa que a gente perceba já tem um tempo, alguma coisa, a gente faz os exames, e pode fazer profilaxia também, né? Depende do caso. Mas faz todos os exames, porque o que foi agora a gente não consegue. Às vezes a gente faz o exame, vai ter que esperar um pouquinho para dar o tempo para o exame dar positivo, né? Aí é melhor fazer logo todas as profilaxias. É, alguma dúvida de vocês sobre esse caso? Alguém quer falar sobre essa última questão? Doutora, só essa última questão, se falasse especificadamente que era nesse caso, não entraria para THCG, por exemplo, né? Para uma criança de 6 anos de idade. Não entraria, Correto. Gustavo. Ok, Correto, perfeito. tá? Só queria chamar um pouquinho a atenção aqui na segunda questão, que a gente está falando das condutas que vocês citaram, precisa só lembrar que tinha que justificar, tá? Então, não esquece quando a gente tem na pergunta mais do que uma questão, É tá? verdade. Então, Então, quais exames complementares e qual a sua relevância? Então, por que que a gente está pedindo eles exatamente? Então, a gente vai pedir as ISTs, né, porque são doenças sexualmente transmissíveis, para a gente poder fazer a profilaxia adequada e direcionar o caso. Num caso, se fosse uma criança maior, vou pedir o HCG pelo risco dela estar grávida. Então, a gente vai pedir a colposcopia e a ultrassonografia por ver lesões internas. Então, a gente tem que descrever exames forenses para identificar o agressor e documentar a violência. isso aí. Não pode esquecer, tá, gente? Senão é meio ponto ali perdido já, tá bom? Verdade, gente. Tá Obrigada, bom. Beth. Imagina. Vamos lá. Então, agora vamos começar com as perguntinhas que vocês responderam, né? Vamos para o caso